Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Tá Bom Pra Ti ou Tá Bom Pra TI. Mamãe costuma falar que do jeito que a gente chama, do jeito que chama a gente vai, né? Peço que tu vai compartilhar esse vídeo com os teus amigos, profissionais da área de TI, os entusiastas, os empresários e toda aquela galera que gosta de infra, que gosta de meter a mão ali debaixo da mesa, puxar o cabo de rede, botar o cabo VGA no lugar, ligar teclado e mouse e assim vai, abrir o computador e limpar as memórias, né, Lu? Era assim, João, na tua época? Rapaz, era, viu? E faz bastante tempo isso. Vamos começando por aqui, cara. Hoje eu trouxe uma lenda viva, cara, que tá levando o nome do nosso estado aí pro Brasil como referência. Comecei a admirar muito, agora que nós estamos mais próximos, né? Satisfação, amigo. Tô aqui com João Silva, cara. E aí, Salve. meu irmão? Tá bom pra ti? Tá ótimo, né? Hoje eu fiz meu primeiro ragu de pernil de porco. Nossa, eu tô até agora precisando de um café porque eu comi muito. E agora a gente vem gravar. Mas muito feliz pelo convite, feliz de estar aqui. A admiração é mútua, um dos maiores empreendedores que eu conheço. Pô, cara, obrigado. E aí, como eu te falei, vou te pegar de surpresa. Sim. Não vamos falar de startup. Vamos lá, Não vamos falar de ver se eu startup. consigo falar alguma coisa. Vamos falar do outro João aí, como é que João começou aí na área da tecnologia, como é que foi tua história aí? Conta aí, como é que tu começou? Cara, do começo mesmo? Começo, cara, lá quando tu formatava o computador de Ana Jansen, por assim. Cara, eu comecei a mexer com computador, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 14 anos, tive esse privilégio aí de ter computador logo cedo. E sou quase tão velho computador quanto o pessoal da PHP Maranhão, que vai fazer 30 anos ano que vem. Mas desde aquela época eu já era um curioso, um entusiasta, né? Então, eu sou da época que a gente comprava a revista Macworld, PC World. Sim. Que vinha com um CDzinho ali, que tu ia instalar as paradas, instalar os plugins, mexer com o jogo. Com Nero, o CD do Nero. Nossa, eu sou dessa época aí. Eu sou da época que a gente invadia a galera com o Incrash, não sei se tu lembra disso. O Incrash era um sisteminha que a gente instalava e mandava um link pra galera ali via Mirk. Via IRC, a galera clicava, tu dizia que alguma coisa, de repente tu tava mexendo o mouse do cara, abrindo e fechando o diretório de CD-ROM e por aí vai. Comecei aí, cara. Sempre me interessei por computação de maneira geral. Sempre gostei de desmontar e montar computador. A maioria das vezes dá super errado. Eu apanhava em casa porque não era um troço barato, a gente não tinha muita grana e sempre tinha que chamar alguém de verdade para arrumar, né? Só que aí dentro do mercado de trabalho eu comecei a lidar com infra ali mais ou menos quase no mesmo período que eu comecei a trabalhar com planejamento estratégico, eu também mexia com infra. Então era de dia mexendo com infra, de noite dando consultoria de planejamento estratégico da área de marketing. E é engraçado porque a gente está aqui num prédio que foi onde eu comecei, efetivamente, né? Estava aqui te falando mais cedo. Eu fui chamado para ser assistente de planejamento de agenda de campanha política, uma época um candidato a governador. E o meu chefe não sabia mexer em nada no computador. Então eu comecei meio que auxiliando ele a fazer impressão. Sim, eu fui menino da impressora, que arrumava a impressora. Então eu sempre estava mexendo na impressora, desbloqueando canais. Foi quando eu comecei a entender um pouquinho de rede. E aí comecei a mexer com rede. Depois, sei lá, de um mês, eu assumi como coordenador da pasta. E aí dentro do comitê eu fui montar minha primeira rede. Né, quase deu super errado. Só que veio uma galera de fora para me ajudar e me orientar, mas tudo muito fuçando, né? Não era que nem hoje, né? Que tu vai fazer qualquer coisa, tu entra no YouTube, digita e tu vai aprender de tipo de tim, sabe? É muita fuçando. Já tinha coisa na internet, mas eram aquelas páginas e páginas de HTML com textão, com algumas imagens que norteava e sempre falando com alguém que sabia um pouco mais pra tu não fazer muita besteira, só um pouquinho. Entendi. Aí tu viu que, bicho, isso aqui não dá pra mim, cara. Rapaz,
Chegou a ter outra experiência? Eu tive algumas outras experiências, né? Mas a questão é que quando eu saí da escola, eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer da vida. Eu fiz 7 cursos superiores diferentes. E aí, eu gostava muito de mexer com computador, gostava muito de mexer com infra. Só que eu conheci planejamento estratégico, conheci marketing, e foi o que fez o meu olhinho brilhar, e eu segui esse caminho, né? Só que teve um outro momento específico, não sei se todo mundo sabe que está acompanhando a gente, mas eu falei 4 vezes, tá, gente? 4 vezes, mas nunca tive problema com o trabalho. E aí eu tinha um colega, um grande amigo, irmão, que a gente já trabalhava em parceria, né? Então eu já tinha um pensamento mais computacional, então os resultados das consultorias de planejamento estratégico que eu dava sempre viravam software de gestão. Não tinha muita coisa no mercado ainda. E esse meu parceiro era o cara que transformava o resultado desse trabalho em software. Né? E ele trabalhava tanto com programação quanto com infra. E aí teve uma das vezes que ele me ajudou a me levantar, e ele era responsável por toda a TI de uma escola grande aqui em São Luís. E ele falou, cara, entrega a sala aí, entrega as coisas, vem pra cá. Vem pra cá trabalhar junto comigo, tem um espaço aqui pra trabalhar com infra. Eu falei, mano, eu trabalhei com infra uma vez na vida, eu nem me considero um profissional de infra. Eu vou mais atrapalhado do que outra coisa. Mas ele foi super paciente, né? Ele foi super paciente e me ensinou muita coisa. Aprendi muito sobre banco de dados, comecei a programar front-end em .NET, né? faz tempo. E eu levantei com ele a rede mais de uma vez, né? Então, eu não sabia, na verdade eu fazia o que ele mandava, né? Eu era o cara do cabo. eu era o cara que clipava cabo e montava e fazia as ligações com o switch de acordo com o que ele mandava. Isso era o máximo que eu conseguia fazer. E eu era o cara do suporte, né? Então sempre alguém não conseguia colocar em negrito ou sublinhado no Word, eu ia. É bem por aí. E sempre quando dava problema na impressora, né? E foi um momento muito bacana, tanto que eu aprendi algumas coisas e ele tirou férias 2 vezes, pela primeira vez no trabalho por minha causa, porque eu consegui segurar a bronca. Mas essas 2 foram as experiências que eu tive mesmo com infra. Né? E aí deu para aprender um pouco, deu para saber conversar com quem é de infra. É isso que eu ia te perguntar. Isso hoje serve. Para tu bater um papo com alguém ali, né? De outro setor, sei lá, o programador, tu consegue bater um papo nele porque tu conhece um pouquinho ali da área, né? Serve. Muita gente que me conhece agora, me conheceu há pouco tempo, acha que eu sou de tecnologia. Eu sempre falo, eu não sou de tecnologia, eu sou um cara de negócios, mas que eu tive a sorte de conseguir perceber muito cedo que tanto internet quanto tecnologia ia ser o futuro do mercado. Né? Então eu tive um mentor, que foi o Marcos Naus, que eu trabalhei com ele em 2008. Foi um cara que me provocou muito nesse sentido. Eu tive outros amigos, como o Fábio, que eu citei agora há pouco, que é esse amigo irmão que me ajudou a levantar, que me levou para a infra. E também, junto comigo, montou uma empresa de marketing digital. Que eu sempre soube que tecnologia e internet iam ser o que são hoje. E sempre soube que elas vão ser muito mais do que são hoje. A minha emoção em 2022, vendo o Casemiro transmitindo a Copa do Mundo pelo YouTube, sabe? Eu falava aquilo lá atrás, a galera me chamava de maluco. É o gordinho maluco do Google. Mas eu tive essa sorte e, principalmente, quando eu falo muito pra galera, você empresário que está assistindo a gente aqui, você precisa entender de tecnologia. Nem que seja para conversar com a galera de tecnologia. Né? Hoje a gente, graças a Deus, tem um grupo de profissionais muito mais sérios, muito mais dedicados, que de fato querem entregar o melhor. Na época que eu comecei, eu fui enrolado pra cacete. E isso me levou a entender que eu precisava entender mais de tecnologia. Então hoje eu consigo minimamente conversar. Né? Eu não sou enrolado porque eu tenho bons amigos, tipo você, tipo os amigos que me ajudam nesse sentido. Mas eu, enquanto empresário, alguém que entendeu que precisa trabalhar com tecnologia, eu tive que aprender. Minimamente para conseguir conversar. Né? Então, sim, isso fez muita diferença.
João, teve uma... tu teve uma curva muito grande assim na tua trajetória, que foi a época que tu deu um boom, né? E esse teu relacionamento pra tu chegar onde tu tá hoje, foi uma galera de fora, foi mais uma galera daqui? Como é que abriu mais tua cabeça pra tu fazer o que tu faz hoje? Cara, eu vou te dizer que eu tive boas pessoas aqui que me incentivaram. Fora as que me incentivaram, eu tive boas pessoas que me desafiaram. E eu tive as boas pessoas que me desencorajaram, né? A gente sempre pensa... Eu tenho certeza que foi uma porcentagem maior. Sim. Todo mundo que tem um olhar diferente pra tudo, né? Ele sempre é o maluco antes de ser o gênio, né? Exatamente. Tu vira o gênio quando tu tem resultado, mas enquanto tu tá tentando e não tem resultado, tu é o maluco, né? Eu já ouvi as duas coisas, e vira e mexe eu ouço as duas coisas ainda, né? A minha carreira não acabou, a vida não acabou, e eu não parei de errar porque eu não parei de tentar. Eu tô sempre tentando outras coisas, né? Faz parte da minha natureza. Então, naturalmente, eu erro muito. Só que esse boom veio com o fato de eu entender que o que tinha aqui não era o suficiente. Não era o suficiente dentro de um contexto de mercado, não só local, mas nacional e global, e que eu via que a gente tinha muita desigualdade aqui, e que tinha muita mesquinharia, e que em grande parte essa mesquinharia ela vira pela não compreensão ou não entender outros caminhos. Eu também não entendia, mas eu tentei buscar esses outros caminhos, e aí a internet, o acesso à internet, esse privilégio que eu tive desde muito cedo, duas coisas que eu tive desde muito cedo que são privilégios. 3, na verdade. Biblioteca Barça, eu tinha uma fortuna, mas eu tinha em casa uma biblioteca acessível e eu tomei gosto pela leitura logo muito cedo. Internet, computador e TV fechada. Que eu tinha acesso a várias outras coisas, várias outras culturas que tinha na TV aberta, mas era muito restrita. E aí o que acontece? Eu comecei já com essa pegada de ser autodidata. Depois eu conheci marketing. Eu não queria fazer nada da minha vida, mas depois que eu conheci marketing, eu percebi que eu precisava aprender a aprender. E aí eu comecei a ficar curioso, e aí eu comecei a gostar de estudar coisas que não eram literatura clássica. E aí eu fui para a internet e comecei a me relacionar com pessoas que estavam dentro da SPM, que é uma escola referência em marketing, dentro da FGV. Com a galera da FGV eu conheci uma galera que estava vendo coisa em Harvard, vendo coisa em Cambridge, Chicago, Illinois, onde eu cheguei a fazer uma pós-graduação em Big Data. E aí eu comecei a me relacionar com essas pessoas. E nesse meio tempo eu já começava também a fazer muito trabalho voluntário de catequização com alguns parceiros no Brasil em marketing digital. Né? Eu fui um dos caras do marketing digital antes de ser um cara de inovação. Então, ali entre 2008, mais ou menos, e 2010, 2011, toda a minha carreira foi em cima de marketing digital. E aí, dentro do marketing digital, dos fundamentos, né? Eu não era um ferramenteiro, eu não era um operador de Google AdWords, eu não era um operador de banners. Eu era um cara que olhava muito para comportamento, tanto que isso virou a minha área de estudo dentro do primeiro mestrado que eu fiz. E não terminei, só para ficar claro, tá, gente? Porque ele fala, eu fiz, não, mas terminei também não. E aí, nesse meio tempo, fazendo trabalho voluntário, eu fui conhecendo pessoas que tinham um pensamento parecido com o meu. De, cara, a gente precisa tornar esse conhecimento mais acessível, e esse conhecimento ele precisa virar resultado econômico. Isso tu estava fora, não estava aqui não? Eu estava aqui e estava fora. Porque muitos desses grupos eu entrei pela internet. Teve um grupo, Josemar, que me marcou muito, que era da SPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, chamada Inovadores da SPM. Esse grupo ele detinha os principais pensadores na época da área de digital do país. Aí eu tive a sorte de estar no meio. Né? E aí ajudei a criar algumas metodologias. E foi nessa época que eu comecei também a criar as minhas próprias metodologias.
mas muito ali dentro de grupo focal, grupo de cocriação, grupo de estudo, grupo de discussão, né? E em paralelo a isso veio a outra coisa que abriu ainda mais o horizonte, que foi os Jovens Empresários. Então eu lembro que eu tive um sócio, que também foi um mentor, que foi o Francisco. Ele virou e falou, cara, tem um negócio aí que tem que fazer parte. Eu, o quê, bicho? Associação dos Jovens Empresários. Eu falei, tá, isso faz o quê? Rapaz, é uma galera que se junta para se ajudar e entender como é que dá certo em vez de dar errado. Eu falei, pô, legal, eu tô buscando como dar certo. Já tinha falido mais 2 vezes. Mais 2 vezes. E aí lá eu conheci uma galera que tinha, de fato, um propósito interessantíssimo. De entender que empreendedorismo podia ser o caminho, de fato, para minimizar essa desigualdade que eu queria combater. Cara, e aí para mim, a virada de chave ela aconteceu em Salvador, quando eu estava no CONAGE, que é o Congresso Nacional de Jovens Empresários, ainda na gestão do Felipe Mussalem. E aí ele me indicou para participar de um troço chamado Agenda Brasil de Empreendedorismo. Cara, eram 5.000 jovens empresários no evento e 100 foram escolhidos para participar dessa ação. E foi uma ação que era feita pela Endeavor, junto com o Osiris Silva, o cara que criou a Embraer. E lá, e o método era da Endeavor, e nesse dia lá separaram 100 jovens empresários em 6 eixos temáticos. E lá eu fui escolhido como líder de inovação. Caraca. Que doido, né? Foi quando eu descobri que eu entendia de inovação, porque até então eu não fazia o menor sentido, assim, pra mim. Então lá eu fui conhecendo pessoas. E daí tu fala assim, poxa, o que te ajudou a ver diferente? Foi consumir coisas diferentes. Foi não me amarrar com nenhuma certeza. A única certeza que eu tenho é que o que eu sei hoje vai mudar, de acordo com a mudança do mercado. E buscar pessoas que queiram compartilhar e queiram abrir caminhos. Então, isso foi um grande salto assim, na minha trajetória. E aí, como eu te falo, né? É nessa trajetória, sei lá, de 20 anos, durante 15 anos eu era o doido. Nos últimos 5 anos eu me tornei o gênio, né? Por causa de um troço chamado Black Swan, foi quando todo mundo de fato viu todo o campo de tudo de resultado que 15 anos percorrendo várias coisas diferentes podiam dar. Né? E aí é engraçado, porque as mesmas pessoas que... Muita gente que eu sabia que me chamava de doido, estava lá me chamando de gênio, dando tapinha nas costas. Mas essas coisas a gente releva e segue em frente. Verdade, nunca vai deixar de ter isso aí. Cara, tu falou de marketing, né? Eu não sei se eu estou enganado também, eu tenho poucas conexões, não tenho a mesma quantidade de conexão que tu tens, mas aqui em São Luís, quando a gente vai falar de marketing, tá muito atrelado a rede social, ou fazer mídia offline, essas coisas. A gente não tem ainda, e assim, sinta-se à vontade para me dizer se já tem ou não, algumas empresas que tenham realmente estratégias de marketing, automação de ideias ali do marketing, que eu quero te falar com isso. Meu processo de vendas. Hoje eu estou automatizando ele todinho, utilizando o RD Station. O cara abriu o e-mail, vai para um lado, não abriu, vai para o outro, tudo. Já tem alguma empresa aqui, ou tu faz lá na Creative, esse trabalho de entender o negócio da pessoa, criar automações, porque, cara, é muito complicado hoje, ainda tu tá trabalhando com vendas e tudo, se tu não tiver uma estratégia desse jeito, cara, tu vai bater cabeça, bater e não vai sair do lugar, tá dependendo exclusivamente de pessoas. Sim, sim. Cara, tem algumas empresas, sim, tem... Na verdade, esse mercado de marketing digital, tem muita gente mexendo com isso. Quando eu comecei, aqui no Maranhão era só eu. Então eu comecei a trabalhar com marketing digital em 2007. A gente fazia campanha no Flogão e no Orkut. Então, assim, tu foi longe. Eu tinha um Flogão, o Anjo Azul.
Pois é. Eu deixava só a foto do olho assim, João, ó, que era a única coisa que prestava, né? Deixava só a foto do olho. A gente tinha um flogão também e a gente fazia marketing no flogão, fazia marketing no Orkut. Mas hoje tu vai achar, o mercado de marketing, ele é um mercado caro e pouco compreendido, né? Então, antes da internet estourar, a gente basicamente falava de mídias tradicionais. Rádio, TV, jornal, mídia impressa, a gente está falando de mídias alternativas, outdoor, cinema. Aqui a mídia que era mais usada em São Luís era outdoor, né? Então, tinham poucas agências de fato, então assim, até 2000 mais ou menos, se tivessem 10 agências no Maranhão era muito, né? Obviamente eu estou exagerando aqui, possivelmente, devia ser 20 no máximo, mas pelo menos no meu conhecimento, e eu, novamente, sou um cara de marketing, então eu vim desse mercado, só que eu fiquei no mercado de marketing digital até 2017, então eu vim trabalhando com esses dois mercados, inovação e marketing digital, concomitantemente, de 2010 até 2017, mais ou menos, que foi quando eu resolvi sair do marketing digital. O marketing digital hoje, ele é muito mais complexo, muito mais composto, muito mais orientado a vendas, finalmente, né? Porque antigamente era só institucional. Só que ele é um mercado que, pro profissional, de maneira geral, não é um mercado bom. Porque muita gente quer pagar muito pouco. E aí faz mais sentido para as empresas terem uma house de marketing digital. Uma house tu monta o teu time internamente. E aí tu tem ali um consultor externo que saiba muito para entender para dar direcionamento para a galera operar. Então, assim, foi um dos motivos também, além de eu ficar completamente apaixonado, imerso no ambiente de inovação, desenvolvimento de ecossistema, um dos motivos também foi a remuneração. Não sei se tu lembra como era o mercado de tecnologia antigamente para fazer site. Quando não tinha Wix, não tinha esse CMSzinho. Era na unha mesmo, né? Que era na unha mesmo. Tu tinha gente vendendo site institucional por 12 mil e outras pessoas vendendo por R$200, o mesmo site institucional. Eu vejo hoje muito o mercado de marketing lá dessa forma, né? É um mercado que precisa, localmente, precisa chegar num acordo. E aí, quando eu falo num acordo, não estou falando de fazer cartel não, tá? Uhum. Mas de valorização. Então, eu lembro que eu tinha muita discussão com os líderes do PHP Maranhão. Falei, cara, a gente precisa profissionalizar o mercado minimamente de web. Porque o que acontece? Um cara que ele vai te cobrar bizarramente barato por fazer alguma coisa de programação, ele vai cobrar bizarramente barato para um monte de gente. Ele vai vender bastante. E ele possivelmente ele vai trabalhar muito acima da capacidade de entrega dele. O que a gente, no nosso mercado de tecnologia, a gente é conhecido? Atraso, né? Exatamente. Atraso, hoje é muito mais atraso que bom, mas antes era atraso e não entrega. Então, assim, eu conheço vários empresários que fizeram o investimento na mesma coisa 2 ou 3 vezes até conseguir encontrar alguém que entregasse. Eu mesmo passei por isso. Isso deve ser ao fato que o cara, além de... Vamos lá, tem 3 coisas aqui, e aí o marketing digital também sofre disso, tá? Os profissionais de marketing digital. A primeira coisa é preço baixo demais, às vezes abaixo do custo, e o cara não consegue se manter. Para ele conseguir se manter, ele faz overbooking, ou seja, ele vende para mais gente do que ele consegue entregar. Segunda coisa, ele é ruim mesmo de projeto. De conseguir definir muito bem o escopo do que ele vai fazer e o tempo que ele vai levar. Porque a maioria da galera que trabalha nesse modelo de prestação de serviço, quase que um freelancer, é uma galera de pleno para júnior. Já não é uma galera tão sênior. Uma galera tão sênior, ou ela está muito bem alocada em algum emprego, o empreendedorismo dela já meio que deu certo, ele trabalha com poucos, mas com preço mais interessante, ele não precisa pegar muito. E ele já aprendeu como projetar. E a terceira coisa é tesão por tecnologia nova. Então, assim, uma das coisas que eu tenho com os meus programadores, que a gente interage é, cara, isso aqui é massa, parará. Inclusive, semana passada eu vi uma tecnologia assim nova, que isso aqui vai ficar assim. Eu falei, não, tu não vai fazer essa tecnologia.
Ele, mas por quê? Vai ser muito mais legal. Ele, não. Tu nunca fez nada nessa tecnologia. Tu vai aprender a lidar com ela e tu vai aprender brincando com o prazo do cliente. Não. Não. Não, então, assim, são coisas que eu fui aprendendo ao longo de 2 décadas trabalhando com isso. E que essa empolgação pela coisa nova, que é muito legal para manter sempre a inovação lá em cima, ela pode ser um tiro no pé dependendo de como for usada. Então a galera do marketing digital, a gente tem algumas empresas assim, mas a gente tem muita gente júnior começando, muita gente sem saber cobrar direito, muita gente sem saber projetar direito, muita gente empolgada com a próxima onda, com a próxima estrutura do algoritmo, com a próxima tecnologia. Surgiu o ChatGPT, né? Pô, é animal, é legal. Os caras assim, queriam botar tudo com o ChatGPT. Não. Tem coisa que não faz sentido, tem coisa que não precisa. Não, mas vai ser legal, vai ser mais rápido. Eu falei, tu já testou antes? Tu já validou isso? Ah, não. Eu falei, pô, mas tu vai testar com o cliente. Pelo menos avisa o cliente que tu vai testar junto com ele. Pode ser que demore mais para entregar, né? Então hoje o marketing digital ele é muito mais avançado do que era quando eu comecei, naturalmente. Culturalmente é muito mais avançado. Eu tinha que ficar brigando com o cliente para tentar convencer o cliente que era muito mais efetivo ele não botar o dinheiro no outdoor e botar no Google AdWords, que ele ia ter 100 vezes mais resultado, que a gente ia conseguir rastrear esse resultado. Ele ia gastar 10 vezes menos o que ele gastava no outdoor, mas ainda assim o cara não acreditava, não tinha cultura, não tinha case, não tinha nada. É o lance do ego, né, eu acho. É. O empresário tem muito do ego, cara. Eu acho muito melhor ele ver a marca dele estampada ali, cara, do que ele vender de fato. Porque o cara que investe em tráfego, por exemplo, é o cara que tu sabe que vai vender. Hoje eu não ouço mais isso, mas eu não sei se eu não ouço porque eu não trabalho mais com isso ou porque ninguém fala mais isso. Mas na época eu ouvia muito, mas no outdoor fulano vai ver minha marca. Eu falei, caralho, mas fulano vai comprar? Ele é teu cliente? Não, mas é importante que ele veja. Eu falei, como assim, mano? Tem, cara, ainda tem isso aí. Tem ainda, tem, né? Tem. Então, assim, tem agências do marketing digital, a RD Station que você citou. Eu interagia muito com os donos da RD Station no começo. A RD Station era um blog, cara. Olha só. O nome do blog era Resultados Digitais. E era um blog, e era um dos blogs mais consumidos do Brasil, em relação a quem queria se inteirar sobre abordagens de marketing digital, novidades, parará. O cara pegou o conhecimento que ele tinha de consultoria e montou um sistema, e hoje a gente sabe que deu, né? Maior plataforma da América Latina. Muito, muito, muito top. Cara, mas também, João, tem muita parte dos caras que vendem, por exemplo, tráfego, e os caras acham que a mesma receita de bolo para um é para outro, sabe? Isso aí dá uma prostituída no mercado, cara. Não. E assim, eu vou te falar, eu como empresário, cara, eu fico muito com o pé atrás para investir em tráfego, por exemplo. Porque, bicho, os caras não param nem para entender meu negócio, pô. Ele não, bota lá dinheiro lá, bota teu cartão de crédito e vai. E vamos testar e ver qual é. Testar. Cara, se tu quer fazer um teste comigo, faz de graça. Eu vou te pagar pra tu testar se vai dar certo. Não, pô, faz de graça. Porque, cara, o cara que tá investindo, eu quero resultado. Eu não quero ficar te pagando pra tu ficar vendo se vai dar. Ah, não, essa estratégia não deu, bora dar outra. Meu irmão, então estuda lá. Quando tu achar uma estratégia, tu traz aqui pra mim. Isso é aqui, cara. Eu conversei uma vez com um cara de fora que ele era especialista em marketing e tráfego para empresa de TI. Pô, animal. Cara, eu falei, passou 1 hora conversando, falei da minha empresa, ele falou assim, cara, primeira coisa, tua empresa não se vende em rede social. Esse cara bem me ganhou. Porque a mesma coisa que eu sempre disse, o cara já matou. Não fechei com ele, muito caro. É isso que eu ia te falar. E o preço do especialista? Bicho, eu tinha que pagar a correr de 10 pau por mês, fora o investimento no tráfego. É isso mesmo. Mas assim, o cara saca. O cara sacava, entendeu? E ele assim, era especialista em empresa de TI.
E hoje, o grupo que eu participo, eu até dou essas ideias pros caras. Cara, seja um especialista num segmento. Porque tu sendo especialista num segmento, tu é muito mais assertivo com os problemas do cliente, cara. A pessoa sabe mais, né? E aí, voltando, esse cara, bicho, certinho. Cara, mas eu nunca achei alguém, por exemplo, aqui em São Luís. Eu torço muito mais pra comprar alguma coisa daqui de dentro mesmo. Eu queria comprar os softwares só daqui, eu queria comprar marketing daqui, mas, cara, infelizmente não tem. Tem os meninos bons de tráfego. Sempre estão lá pela Creative Pack. Tem eventos. Tem a galera da V4 aqui. Não sei se tu conheces a V4. Conheço a V4. Tem a V4 aqui de São Luís, que a V4 é um modelo de franquia, né? Sim. E eu acho que foi o segundo ano seguido que eles ganharam como melhor franquia. Né? Mas assim, tráfego é um troço complexo. Tá cada vez mais complexo. E se tu fores uma empresa complexa, é mais complicado ainda. A Creative Pack é uma empresa bizarramente complexa. Né? A gente faz um esforço danado para comunicar com mais facilidade a quantidade de coisa que a gente faz. A gente faz muita coisa, né? Como a gente nasceu aqui no Maranhão e dentro da cadeia de inovação corporativa, que é onde a gente atua, não tinha outro ator além da gente, com exceção de empresas de TI, a gente meio que teve que fazer tudo. Né? Então, de 2016 até 2019, a gente rodou 64 produtos diferentes, só para ter uma noção. Por isso que foi meio que lógico virar hub, porque o hub ele tem que ter todas essas interfaces com o ecossistema. E aí eu testei muito tráfego, mas muito complexo. Assim. O experimento ele faz parte da lógica de como se trabalha tráfego hoje. Só que naturalmente a curva de aprendizado ela vai variar de acordo com a complexidade da empresa. Principalmente se for um cara generalista. Não é o especialista, como você citou agora há pouco. Demora muito mais e são mais experimentos, e mais experimentos significa queimar mais dinheiro com tráfego. Então, quando a gente comecei a trabalhar com algumas empresas de tráfego, eu testei algumas, a galera não acreditou no feito que eu fiz. Então, assim, eu fui um dos primeiros certificados do Google AdWords do Brasil. Ainda em 2009, 2010. Quando eu estava com esse colega trabalhando com infra, eu também estava estudando. E eu me certifiquei como Google. E aí, 2020 para 2021, a gente também tomou um chão junto com a pandemia, né? Então, nossa principal coisa era hub corporativo, lugares de aglomeração. Então, naturalmente, a gente teve que se reinventar, como a maioria das pessoas que tinham presencial como base. E aí, em 2021, uma das metas que eu coloquei pra gente foi conseguir o primeiro cliente gringo. Queria muito começar a ganhar em dólar e ganhar em euro. Só que, infelizmente, no começo de 2021, eu tive que demitir todo o marketing de vendas. E eu sozinho voltei a ser marketing de vendas. E vendas é uma outra área minha também. Eu comecei minha carreira vendendo livro de porta em porta. Então, eu também tenho muito viés de vendas. E aí eu fiz toda a parte de análise de comportamento, planejamento de campanha, planejamento de conteúdo, construí os anúncios, fiz as segmentações, fiz a landing page e comecei a rodar, e com R$300 eu tive o primeiro cliente gringo. Show. Em 15 dias. E isso deve-se muito ao fato de que eu conhecia muito bem o meu próprio mercado. Sim. E conhecia muito bem o meu próprio negócio, né? E por ser um negócio tão complexo, talvez ninguém consiga fazer esse resultado que eu fiz em tão pouco tempo com o meu próprio negócio. Talvez se eu passar um ano queimando tráfego ali, até a curva de aprendizado fechar, eu passe a ter resultados assim, com tráfego, né? Mas aí leva um tempo. Então tem que entender muito bem o quanto complexo é o teu negócio, o quanto tu consegue explicar o teu próprio negócio, porque tem isso também, né? Porque a gente, enquanto empresário, a gente vende produto ou serviço. O cliente, ele está buscando resolver um problema. Às vezes a gente fala uma coisa e o cliente fala outra e as duas coisas não encaixam. Quando o cara vai para o tráfego, ele geralmente vai conseguir ser assertivo se ele entender qual é o problema que o cliente está procurando resolver. Então, porque dependendo do nível de consciência do cliente, ele não vai saber que o que tu fazes vai resolver o problema dele.
Quando ele tá ali no momento dele de busca ou de interação na rede social, ele tá interagindo com coisas que ele entende sobre o problema. No segundo passo, né, tem ali o funilzinho de aquisição, no segundo passo ele vai entender que o tipo de solução que tu oferece é que vai resolver o problema dele. Então, até esse nível de coisa o cara precisa entender para fazer um bom tráfego. E a maioria está começando. Eu participo de uma mentoria e lá o Rafael Bernardes, ele aconselha muito a gente ter um marketing dentro da empresa. É o que eu acho hoje. O teu marketing tem que ser interno. Agora, tráfego, design, essas coisas, terceiriza. Mas tu tem que ter uma pessoa lá dentro. Saca? Porque é essa pessoa que vai falar com todos os outros canais. Foi a última coisa que eu fiz de marketing digital ali em 2017. Foi, cara, a assessoria não vai funcionar mais. A operação para eu entregar do jeito que eu preciso entregar é muito cara. E a galera não quer mais pagar. E aí nem tinha a ver com o fato de eu estar entregando mal ou estar capenga, mas tinha a ver com o fato do mercado de fato estar mudando e tendo vários outros profissionais diferentes. Então, o cara quer uma estratégia vai custar para ele, sei lá, 60 mil por semestre junto com uma assessoria. E chega um cara vendendo para ele R$500 por mês as peças do Instagram, né? Os cards, as postagens. E o cara, porra, é isso que eu preciso. Não é. Começou uma legião de pessoas a comprar seguidor. Isso é uma porcaria, isso não ajuda em nada, muito pelo contrário, piora em muito o engajamento. E aí na época eu falei, cara, e eu tenho uma metodologia própria, né, de análise de tendência de mercado. Eu falei, cara, aqui tá apontando que o que vai ser sustentável tanto para o mercado quanto para a empresa é ter alguém de marketing dentro. Exato. E aí na época eu montei um curso de 2 dias que era para o cara tinha que se inscrever como time. E aí durante esses 2 dias ele ia da análise de mercado, do planejamento, até ele montar todas as peças da campanha usando inteligência artificial. 2017 isso. Caraca. 2017. E ainda eu usava uma startup base, que era uma startup de Alagoas. Já tinha IA, cara? Já, pô. Era o Watson já, na época. Era o Bluemix. Que o Watson estava dentro do Bluemix, da IBM. Eu linkava ela com outra startup, que era a Tracto, ali de Alagoas. Eu comecei a trabalhar com IA, pô, em 2010. Quando eu estava na minha startup, eu vi que a galera não ia conseguir fazer análise dos dados para tomar decisão. E eu comecei a implantar IA para tomar decisão pelo empresário. Hoje é fácil trabalhar aqui. Na época era uma doideira, né? Hoje é bem mais fácil. Com a IA generativa e a prescritiva ficou mais fácil. E aí, essa galera já saía de lá com tudo montado. Um curso de 2 dias. Né? E era uma maneira que eu ganhei mais dinheiro na época fazendo isso. E a galera já saía com o marketing rodando e montado, já tudo dentro do sistema para acompanhar tudo, assim. Então, e foi o que viabilizou. E eu acho que falta muito isso, sabia? Hoje em dia ainda. Eu falo muito pros meninos de marketing que estão lá direto com a gente. Falei, cara, eu acho que a gente precisa formar mais pessoas para trabalhar internamente nas empresas. Agora, a grande questão é como a gente faz para formar. Porque a gente está numa geração, meu amigo, de YouTube, de ninguém querer mais estudar, de ninguém querer mais se interessar. Cara, eu me deparei com essa questão em 2021. Na Creative a gente deu um grande salto em 2021. A gente cresceu de 2020 para 2021. Eu perdi 3/4 do meu faturamento e perdi 2/3 do time. Foi um puta baque. Falei, a gente precisa descobrir o que a gente vai fazer agora. Descobrimos. De 21 para 22 a gente cresceu 13 vezes com o mesmo time sem aumentar, trabalhando com digital. Caraca. E aí uma coisa que a gente percebeu, a gente começou a montar times digitais para grandes empresas, né? Começamos a trabalhar com a alocação de pessoas. Na sequência a gente começou a trabalhar com recursos humanos de tecnologia e de ATech. E foi aí que a gente começou a se deparar com muita gente mesmo, que tinha muito conteúdo. Muito conteúdo. Então tu vai conversar com um molequinho novo, um moleque júnior, ele tinha quase tanto conhecimento
enquanto conteúdo, que muitos senhos que eu conhecia. Mas na hora que tu ia pro teste prático, vamos ver como é que se sai no teste prático, fazendo, a galera não conseguia fazer. E aí o que a gente percebeu? A gente viu que tinha muito conteúdo, muita startup de conteúdo bom, muito conteúdo bom no próprio YouTube, muita gente trabalhando conteúdo para te formar em qualquer coisa, mas quase ninguém estava olhando para o desenvolvimento de habilidade e competência. Né? Então, assim, tu tem o conteúdo vira conhecimento, o conhecimento aplicado vira habilidade, a habilidade de maneira contínua vira competência. É essa sequência que a gente tem que seguir até o cara saber fazer. E ser competente no fazer. Então, eu já fazia muito benchmark com uma empresa chamada César School, lá de Recife. César School é a faculdade do César. César era o Centro de Estudo de Software Avançado do Recife. É uma das principais empresas do Porto Digital. E lá com eles eu já tinha aprendido a trabalhar um negócio chamado PBL e CBL. São siglas em inglês para aprendizado orientado a problema e aprendizado orientado a desafio. Então, nessa época, nasceu Jornadas, que foi a base, inclusive, do premiadíssimo programa Farol, ou Residência Portuária. É um programa da EMAP, que é uma espécie de trainee para gestão de inovação. E o nosso método foi a base, onde a gente entendeu o seguinte: a gente precisa de um desafio claro, prático a ser resolvido. No processo de resolver esse desafio, tu tem um conteúdo contextualizado. Ou seja, para dar esse passo eu preciso desse conhecimento aqui. Então, para ter esse conhecimento, eu preciso consumir esse conteúdo. Para eu validar se virou conhecimento, eu vou ter as atividades. Depois, para virar habilidade, eu boto a mão na massa. E eu tenho um mentor especialista para acompanhar esse processo de botar a mão na massa, e ele vai fazendo correção de rota. Isso de maneira sucessiva e consistente vira competência. Então, essa foi meio que a resposta que a gente encontrou a fazer esse benchmark com essa empresa. Depois a gente olhou outras empresas, naturalmente, mas a César School foi a primeira que a gente olhou, tanto que eu estou estudando lá agora. E isso ajudou muito a gente a desenvolver um banco com quase 5 mil pessoas hoje, um banco de talentos. Então, eu acredito, eu nunca fiz isso com marketing, tá? Mas eu acredito que essa abordagem também serve para marketing. Porque no fim do dia eu estou falando de uma abordagem de aprendizado. Conteúdo que vira conhecimento, que vira habilidade, que vira competência. Mas se tudo for amarrado num desafio prático que tem que ser concluído. É muito esse olhar que a gente validou em inovação, que eu acho que serve para marketing. Que show. E para qualquer área, né? Eu acho que sim. Mas eu não gosto de dizer que sim, porque eu não fiz as outras áreas. Pelo menos de inovação eu sei que dá certo. Cara, a gente tem muita dificuldade. A gente fez um evento agora no sábado. Inclusive, te agradecer aqui Tamo junto sempre. Pelo espaço cedido lá. Foi muito bacana. E uma das coisas que a gente fala lá, cara, que a gente discutiu, né, no final, é que as instituições nem ensinam bem, cara. Aqui, infelizmente. Entendeu? Começa daí, as instituições não estão ensinando bem. Eu vou falar da área de tecnologia, né? Tu vai ali para uma Fama, um Pitágoras, sei lá, da vida. Cara, tu sai dali, tu não sabe nem para onde tu vai. Tu não sabe se tu vai ser programador, tu não sabe se tu vai ser analista de rede, tu não sabe se tu vai trabalhar com segurança da informação, tu não sabe para onde tu vai. Beleza, eu não sei para onde eu vou, mas eu aprendi um pouquinho de cada e eu quero me especializar. O cara vai para onde aqui? Não tem especialidade em nada aqui. Me especializar em segurança de rede. Não sei se ali na UNDB deve ter. Não vou acho que tinha Cisco, eu acho, lá. Né? Era. Muito precário, mas beleza. Mas a gente não tem referência. Saca? Pronto, Josmar, não tem referência. Cara, o que tu pode fazer? Cara, eu tô com minha galera do movimento aqui e a gente quer mudar esse cenário. Vamos para dentro das instituições. Chega lá, esbarra numa burocracia gigante. Cara, a vontade que dá é sentar esse bicho, deixa esse cabaré pegar fogo aí, não vou fazer nada. Mas começa por aí, o método de ensino, as instituições não querem ajudar.
E aí veio a ideia no movimento que a gente quer fazer a nossa própria instituição. Nada, não sei, inclusive vou precisar muito da tua ajuda. Claro. A gente quer botar para ensinar uma galera. Segurança, infraestrutura, cloud, a gente quer fazer tudo isso, entendeu? Mas aí, cara, também tem o lado da galera querer aprender. Cara, eu sofro demais com isso aí, bicho. O interesse do cara parece que o pessoal aqui, o saláriozinho que ganha tá bom, não quer evoluir, não quer nada. E aí eu tenho agora até uns filtros agora que a gente faz lá na empresa, que o outro dia eu comentei, que é o que? Eu fiz uma mudança lá de que o cara vai entrar como estagiário lá na empresa. Cara, ele já faz um puta de um teste que é a certificação da Microsoft. Pra tu começar a ser estagiário lá na empresa. Entendeu? Parabéns, bicho. Aí lá dentro, ele tem uma trilha de conhecimento até ele ser contratado. Mas assim, o cara só entra lá como estagiário. Isso que tu tá fazendo por si só já é incomum. Quem é que faz plano de carreira que tu conhece aqui? Qualquer empresa, não só de TI, tá? Não faz, né? Não faz, assim. Quantas empresas querem crescer de verdade ou quantos empresários só querem comprar a D20, né? Eu tive um sócio que ele falava, porra, aqui em São Luís é complicado. E não é só São Luís, não, tá? Eu rodo o Brasil inteiro, eu posso falar que não é só São Luís. O cara fala, porra, ele consegue suado um empréstimo do BNDES para capital de giro. Primeira coisa que ele faz é comprar uma D20. E o cara não precisa da D20 pra porra nenhuma no negócio dele. Mas esse é um ponto interessante, tá? Será que as pessoas querem a mudança? Esse é um ponto. Será que de fato elas querem capacitar? Será que elas estão se acostumando com um salário pequeno? Né? E aí eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com comunidades, eu sempre fui muito criticado por algumas pessoas que, inclusive, amigos que queriam minha felicidade, já tentaram trabalhar com comunidade, sempre deu super errado, porque a galera se empolga no começo, mas depois não dá em nada, e não tem passagem de bastão, não tem nada disso. E eu comecei Onde foi que eu foquei, né? Eu sempre gosto de ir, Josimar, nos fundamentos. E desde criança, e tem a ver com algumas questões que eu tenho, que é, por que as pessoas funcionam desse jeito? Por que as pessoas são assim? E eu comecei a estudar de por que as pessoas se juntam enquanto grupo. Qual o objetivo delas enquanto grupo? Né? Por que as pessoas se juntam enquanto um grupo que é uma comunidade de conhecimento? O movimento que você está puxando é uma comunidade de conhecimento. E aí, para mim ficou muito claro que se não tiver um objetivo claro e não tiver condição de chegar nesse objetivo, a galera vai se desmotivar. E sendo bem sincero com você, eu nunca gostei de estudar. Eu falo isso, as pessoas não acreditam. Eu nunca gostei de estudar. Mas eu nunca gostei de fazer o que eu não quisesse fazer. Eu sempre só... E aí parece que eu fui uma criança mimada, e pior que não. Eu sempre fazia o que me diziam para fazer. Mas eu nunca... Mas fazia sem gostar. Fazia por respeito. Fazia por medo. Agora, quando eu terminei a escola, e aí voltando para essa história, tudo que eu queria era não fazer absolutamente nada. Eu passei uns 2 anos quase sem fazer absolutamente nada. O que eu fiz foi trabalhar pra caramba, porque eu precisava de dinheiro para fazer os negocinhos, né? Quando tu é jovem ali, 18 anos, tu quer curtir a vida, tu quer brincar, tu só pensa nessas coisas, e eu comecei a trabalhar para isso. Quando eu descobri o que eu queria fazer, parece que o mundo inteiro se abriu. E a empolgação que eu não tinha, a vontade que eu não tinha, a disposição que eu não tinha, apareceu tudo de uma vez e está extrapolando em termos de energia. Tanto que eu fazia muita coisa ao mesmo tempo. E aí quando tu olha para as pessoas, será que elas estão fazendo o que elas realmente querem fazer? Esse é o primeiro ponto. 2, será que está claro o objetivo pelo qual elas vão se mexer? Eu vou estudar mais para quê? Eu vou me certificar para quê? Na tua suporte tem uma clareza. Tem um plano de carreira. Então a pessoa ela tem um objetivo previamente definido dentro da empresa, no qual se ela se mexer e a empresa se mexer junto, tiver mais resultado, a empresa vai ter condições de
concretizar aquele plano de carreira. Né? Exato. Mas isso é na empresa. É o teu reino, onde tu define as coisas. Mas dentro de uma comunidade, precisa ter uma clareza que vai ter oportunidade. Ou de emprego ou de trabalho. Né? E foi assim que a gente conseguiu fazer números tão grandes ao trabalhar com a comunidade no Black Swan e outras coisas no Brasil que a gente rodou. Porque, cara, se tu vier pra cá, participar das discussões, começar a estudar, começar a se desenvolver, começar a liderar parte do movimento, começar a expandir, tu vai entrar numa vitrine, ou tu vai se relacionar com a empresa A, B ou C, tu vai ganhar uma nova oportunidade. Tem que ter essa clareza. Então a comunidade precisa de um objetivo claro. Não só para o coletivo, mas para o indivíduo. Naturalmente, o movimento que tu tá puxando tem condição de forçar o nascimento de uma especialização. Forçar o nascimento de uma pós-graduação, uma certificação. Acho que assim, a gente trabalhou muito com faculdades, tá? Trabalho voluntário muito com as universidades públicas e trabalho pago, não voluntário, com universidade privada. Então a gente trabalhou tanto com a UNDB quanto com o Selma. E aí é uma galera que de fato tem, eu não posso falar dos outros porque eu não tive contato, mas esses dois eles têm uma predisposição de criar coisas para o mercado. Né? Mas o mercado, às vezes eles conseguem ler o mercado, às vezes o mercado tem que ir até lá. Então eu lembro que a gente, na época da UNDB, a gente lançou uma pós-graduação, MBA, em gestão de inovação. Foi a primeira do Nordeste. A gente fez aqui. Agora, uma vez que eu trabalho, e aí por isso que eu gosto de ser hub, né? Porque eu gosto de pensar em todas as amarrações de todas as pontas. Uma vez que eu consigo essa faculdade a fazer essa especialização, ou um curso livre com certificação, uma vez que eu consigo trabalhar a motivação dos componentes dessa comunidade, o que eu estou fazendo na minha relação com o mercado, que são as empresas, para que essas oportunidades sejam geradas? Sacou? Entendi. Então, assim, eu estou sempre olhando por todos esses pontos, porque cada movimento que eu faço tem um efeito em algum lugar. Então, eu estou sempre olhando lógica de causa e efeito. E aí tem como. Mas é muito complicado, dá dor de cabeça pra cacete, dá vontade de desistir, com certeza. Mas uma vez que a gente consegue fazer rodar, tem resultado, e esse resultado ele atrai mais investimento, que gera mais oportunidade, que gera mais resultado, e aí tu vai tendo um desenvolvimento econômico. E aí quando eu falo empregos diretos, empregos indiretos, é muito por aí. Porque tu começa a criar uma massa nova de resultado, de oportunidade para pessoas específicas, e aquela renda, aquela receita, vai gerar um novo consumo que vai trazer coisas indiretas ali. Eu lembro que quando a gente começou com a Vale, e aí eu vi um negócio que me deixou assim surpreso. Porque eu ouvia muito da galera do nosso ecossistema de tecnologia, na época, depois que surgiu o lance de inovação, que precisava ir embora porque não tinha oportunidade no Maranhão. Quando a gente começou o primeiro trabalho de inovação aberta, foi a primeira coisa da Creative Pack Fest com a Vale, foi um grande trabalho, foi muito legal trabalhar com a galera da Vale. Falei, porra, tá muito bacana esse trabalho com vocês, porque vocês vão ajudar a gente a achar os talentos do Maranhão. Porque tudo que a gente precisa, a gente tem que trazer gente de fora, porque a gente não consegue achar as pessoas boas aqui. Eu falei, como assim, gente? Os caras estão trazendo gente de fora, caro pra cacete, dá pra abarcar umas 3 pessoas aqui. É quando eu falo caro, eu não tô falando só do salário. Sim. Mas tem um salário, tem o auxílio moradia, tem a mudança, tem um monte de coisa. Né? Enquanto aqui eu tenho um monte de pessoa boa indo embora porque eu não tenho oportunidade, sacou? Se todo mundo que é bom daqui for embora, a gente nunca vai evoluir, pô. É bem esse o ponto. E é o mesmo motivo pelo qual o Silvio Meira puxou o movimento lá em Pernambuco. Para criar o Porto Digital, para travar o que ele chamava de fuga de cérebros. Tá todo mundo indo embora para São Paulo. Mas a minha visão é muito por aí. Que massa, que massa. João, e qual é o trabalho hoje da Creative Pack hoje?
que tu tem lá de produto? Conta lá uma história da Creative, o que ela faz hoje. Cara, hoje o principal foco da Creative Pack é hub de inovação. Voltou a ser, né? Eu passei um ano fora da operação e agora nessa minha retomada da operação eu resolvi fazer hub de inovação. Voltar para o começo da empresa. Por quê? Porque é o que eu quero fazer. É o que eu gosto de fazer. E foi uma das coisas que eu aprendi, tá? Se você estiver fazendo um trabalho que ele é muito complexo, muito difícil, mesmo dando muito dinheiro, se você não gostar do que está fazendo, possivelmente você vai se sabotar, e foi o que rolou comigo. Então eu preciso fazer o que eu gosto de fazer. Porque se eu fosse para fazer o que eu não gosto de fazer, eu nem era empreendedor, mano. Eu já tinha arrumado um emprego bem bacana em algum lugar e não tinha tomado esse trampo que é empreender. Tu sabe bem o trabalho que é empreender. Dia que acordo dá vontade de pegar minha carteira de trabalho de volta. Pois é. Cara, é muito suave, né? Desculpa pra galera que não acha isso. Mas é muito suave não empreender, cara. Na moral. Tem que focar em ser muito bom, entregar, cumprir muito bem o que tem que cumprir. Mas, mano... E achar que tu tem dinheiro, que eu acho que todo mundo que é empresário tem dinheiro, bastante. Cara, todo mundo acha que eu tô podre de rico. Não é, bicho. Né? Isso é a pior parte. Mas vamos nessa. A gente tá trabalhando com hub de inovação. A gente tá lançando 2 hubs aqui em São Luís. Um hub de inovação portuária e um hub de inovação para varejo, serviços e saúde e agronegócio. Com 2 grandes parceiros, né? Então o primeiro deles é o Sindomar, o segundo não posso falar ainda. A gente está lançando um hub portuário também em Pernambuco, junto com um grande parceiro lá, e a gente está lançando um hub para educação também em Pernambuco. Estou vendo um hub portuário para a gente lançar em Fortaleza e um hub de varejo no Piauí. Perdão. Só que para lançar esses hubs leva tempo, né? Então, imagina você que eu estou falando, em termos de complexidade, a gente está lançando ainda nesse primeiro semestre 5 Black Swans, assim, ao mesmo tempo. Caraca. Só que para deixar mais tranquilo, não é 5 espaços físicos como do Black Swan. Não dá. Não temos esse dinheiro. Mas em termos de complexidade, serviço e entrega, é o mesmo nível de 5 Black Swans. E aí uma coisa muito bacana, e aí nesse contexto, para poder fazer essa entrega, a gente tem educação corporativa, que a gente tem vários cursos para desenvolvimento de pessoas na área de tecnologia, design, negócios, marketing e vendas. A gente tem a parte de gestão de projetos para inovação, onde a gente vai ajudar empresas e pessoas a saírem do que é o problema até uma solução. E, em alguns casos, negócios e crescimento para inovação. A gente tem as guildas de conhecimento, que são as comunidades internas da Creative Pack para as pessoas se desenvolverem. A gente tem toda a parte de suporte e formação para captação de recursos. Qualquer tipo de recurso, desde o Triple-F, que é investimento inicial, Family, Friends and Fools, né, que é o dinheirinho pequeno, famílias, amigos e tolos, que é até uns 50k, 100k no máximo. A gente passa por investimento anjo, passa por fomento via subvenção econômica, entre investimento anjo, venture build e venture capital, que é a especialidade da gente. A gente trabalha com inovação aberta, então a gente cria novos negócios, novos serviços, novos produtos a partir de desafios das empresas. A gente trabalha com POC com startups, onde a gente ajuda uma empresa a conseguir consumir e adotar uma startup. E a gente está entrando agora para transformar pesquisa, resultado de pesquisa acadêmica em novos negócios. Né? E tudo isso é para grandes corporações, de médio e grande porte. E aí o que a gente lançou de novidade esse ano é o Membership, que é um programa para membros da Creative Pack, que ele é focado nas pessoas. Seja naquele talento que está iniciando uma carreira e não sabe para onde ir, naquele que já sabe mais ou menos para onde ir, mas quer trilhar um caminho mais claro, com suporte, para aquele negócio inovador que está começando e precisa de uma mentoria de negócios e um programa estruturado, e para a galera que precisa também aprender a captar investimento. Né? Então a gente trabalha todos esses serviços dentro do contexto de hub, mas em linhas gerais uma das coisas que a gente mais faz hoje é a educação.
E aí a gente está trazendo também um curso de ensino superior na área de tecnologia para cá. Fica o spoiler aí. Eita. Junto com uma grande instituição nacional. Massa. João, o pessoal pergunta muito... porque eu já saio passando teu contato, né? Fica à vontade. Mas quem faz app? Eu já mando para João. Se João não fizer, a empresa dele faz. Lá na Criativo, tu desenvolve mesmo, o cara chega lá com uma ideia. Cara, tem uma ideia de uma aplicação aqui. Tu consegue entregar esse trabalho lá também? Cara, entrego, mas eu geralmente desencorajo a pessoa a fazer. É porque tem muita coisa pronta, né, cara? Além de ter muita coisa pronta, tu sabes que desenvolver tecnologia, aplicativo não é um troço barato. Novamente, eu não sou o cara que vou cobrar o que os moleques que não entregam cobram. Eu cobro o preço de verdade, mas eu vou entregar uma coisa de qualidade funcionando. Só que nem sempre o cara que me pede aplicativo, ele está preparado para ter esse aplicativo, porque ele não estudou o mercado, ele não se relacionou com o mercado, ele não sabe se o mercado quer aquilo mesmo. E ele acha que é R$1.000. Ele acha que é R$1.000 e é 300. E de repente ele até se empolga, não, vou pegar esse dinheiro, vou botar aqui, vou construir. Mas não faz o menor sentido se eu entregar para o cara uma tecnologia que não vai servir para nada. Então eu geralmente desencorajo. Mas a gente faz sim. Hoje a gente tem um Venture Studio, né? O Venture Studio é uma das empresas do grupo. O Venture Studio é uma software house que desenvolve tecnologia e recebe como participação de negócio. Legal. Então, assim, quando aparece um negócio que a gente avalia e vê que é super promissor, que a gente já começou a faturar sem tecnologia, sem nada, em vez de a gente cobrar pelo app, a gente entra como sócio entregando tecnologia. Show de bola. Meu amigo, queria te agradecer por me disponibilizar esse teu tempo. Eu sei que tempo pra ti não é fácil, né? Tá aí rodando o Brasil aí e desenvolvendo. Te agradecer demais, cara. Tu tem sido um parceiro muito estratégico ali pro nosso movimento. Preciso mais de ti ainda, porque junto que a gente vai desenvolver mais ainda esse nosso grupo de tecnologia, né? Que a gente precisa, cara. Ainda é muito carente aqui da galera se reunir, entendeu? De despertar mais esse interesse. Cara, por eternizar esse momento, que eu sempre falo aqui que eu gosto de eternizar momentos, né? A maioria dos que eu trouxe aqui nunca participaram de podcast, né? Mas começa contando a história e os caras, porra, eternizar isso aqui vai ser muito massa. Mas, obrigado, cara. E aí, quem quiser achar o João, a Creative, como é que faz? Cara, primeiro eu agradeço por estar aqui, eu agradeço o carinho, agradeço por confiar no maluco. Nada, cara. Mas eu voltei pra cá pra ajudar a impactar positivamente no que eu puder fazer pra gente mudar nossa realidade pra um mercado melhor, eu vou fazer isso. E quem quiser me encontrar, eu tô nas redes sociais, todas elas, @João da Inovação. No caso, o C sem cedilha, né? E sem acento. João da Inovacal, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no Thread, quanto no X, basicamente todos os lugares. E a Creative também, né? E a Creative Pack, @CreativePackBR. No Instagram, também no LinkedIn e o site creativepack.com.br. Show. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Tamo junto. Vamos encerrando aqui mais um episódio do nosso Tá Bom Pra Ti. Peço que compartilhe esse vídeo com os teus amigos, com os empresários, com os entusiastas da área de tecnologia, para o algoritmo do YouTube entender ali que isso aqui é legal e ele vai propagando mais pra frente. Agradeço a todos vocês que ficaram aqui até o final e até a próxima.